perseguição, teve muitas brigas e teve muita aflição e deserto da sua vida. Mas no final da história de Agar, deu o resultado de um milagre, uma vitória, uma conquista. E eu vejo isso na vida de Agar. Quando eu medito bem nessa palavra, o deserto não é um fim, mas é o começo para conquistar, que é o tempo da mensagem dessa noite. E eu vejo essa história de Agar. Eu entendo muito bem que Agar não tinha nada a ver com a história de Abraão e Sarai. Se você ler bem na Bíblia Sagrada, escute bem, olha aqui dentro da Bíblia. Você vai ver que Agar sofreu por causa de sua senhora chamada Sarai, de seu senhor chamado Abraão. E nada a ver Agar tinha com a história de Abraão e de Sarai. Ainda pelo nome de Abraão ainda, pois Deus não tinha mudado o nome de Sara e de Abraão. Seu nome ainda era chamado de Abraão, e o nome de sua esposa era chamado de Sarai. Só lá para frente não mudou o nome dele de Abraão e Sarai. Ainda com seu nome antigo, Agar diz a vida da mãe egípcia, uma mulher que veio da terra, uma mulher que veio de outro país, de outros lugares, de outras culturas, de outras religiões, uma mulher que veio de uma terra que adorava muitos deuses, escute bem, que adorava muitos outros deuses, ídolos pagãos, que tinha como a deusa chamada Vác, outros demais deuses com corpo de homem, corpo de mulher, cabeça de animal, como vimos na mitologia, e Agar era vivia nessa terra. Porém, diz a Bíblia que Agar possuía anos e anos servindo a seu senhor e a sua senhora Abraão e Sarai. Pois se ela servia a Abraão e Sarai, está querendo dizer o quê? Que ela era obediente também aos costumes de Israel, que adorava só um Deus, que adorava só um Deus que criou os céus e a terra. Isso quer dizer que Agar era tão obediente, quando o Senhor mandava fazer, ela fazia. Quando o Senhor mandava fazer, ela fazia e obedecia. Era uma mulher, uma serva muito obediente ao seu Senhor e à sua senhora. E Agar era função ser obediente, já que ela servia a casa de Abraão. Ela conviveu com os costumes da terra de Abraão e do povo israelita. Adorava só Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Participar das regras, dos costumes de Israel. Escute bem. Então Agar, ela servia a só um Deus. Ela pertencia aos egípcios. Porém, ela não adorava os deuses do Egito. Ela adorava o Deus de Israel. Ela pertencia à terra do Egito e os costumes do Egito. Porém, ela não servia os costumes do Egito. Ela servia os costumes de Israel. Ela pertencia ao país do Egito, que adorava os deuses, que tinha outras religiões e que idolatrava outros deuses. Porém, ela não era mais outra, mas sim, ela adorava só um Deus e obediente ao seu Senhor e à sua senhora e participando dos costumes de Israel. Então, vamos observar muito bem. Agar era uma serva quase perfeita. Uma serva que, se você olhar, era quase uma serva perfeita, uma serva muito obediente. Porém, Agar começou a sofrer